Boa noite a todos. Rosilma, eu estava falando com você, estava no mudo. Tudo bem, querida? Tudo, meu amor. Saudades. Também. Vocês vão em setembro lá para o Com Congresso? certeza. Ah, vamos nos encontrar lá, então, certamente. Agora aguardando o Maurílio. Deixa eu mandar um áudio, uma mensagenzinha para ele. Mauro, eu convidei uns colegas ginecologistas. Você compartilhou com o grupo lá do HC? Pois é, minha R4 mandou uma mensagem hoje. Você tem o link? Aí eu lembrei que eu não compartilhei. Aí eu mandei agora para os grupos. Eu não sei se vai ter muita adesão, mas eu acabei em cima da hora. Hoje eu estava no bloco cirúrgico lá do Barão, né? Aí conversando, você é gineco, sou eu. Aí eu me dei conta que Pois seria é, super interessante, né? a Chamar participação de mais gente. É. isso. Aí eu chamei alguns amigos hoje. Ótimo, vamos ver quem vem. Vamos ver se vem algum ginecologista aí. É justo. Matheus é o residente? Ex-residente do Barão? Isso, doutora. Só que Ah, eu tô com a tela fechada aqui. certo. Tudo bem por aí? Tudo sim, graças a Deus. Coisa boa. Vai para o Congresso? Tô com uma missão no Congresso, porque eu vou quase uma semana antes. Eu vou primeiro para uma preceptoria de doença inflamatória, aí tem a prova de título, aí tem o curso pré-congresso, o congresso. Então vou passar se eu não me engano, 9 dias lá em São Paulo. Nossa, bastante. Eu também vou antes. Deixa eu pegar aqui as cartas. Eu vou antes porque eu vou aplicar a prova de título lá. Eu vou dar um tempinho para todo mundo chegar. Boa noite, Rafael. Bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, mestre Mauro. Fala, Rafa, tudo bem? Saúde e paz. A gente Marília já tem. está por aí? Maurílio está chegando, eu acho. Boa noite. Boa noite, Mauro. Boa Boa noite, noite. Rafael. Boa Maurílio, noite, tudo bem? Flávio, Aline. Estão me ouvindo bem? Tá Alto e legal o claro. áudio. Acho que é melhor botar fone de ouvido. É você que começa, né, Mauro? Deixa eu Sim, sim. testar meu fone aqui. Oi. Aline, tá me ouvindo?
Ela estava aqui agorinha na sala, Maurício. Ela disse que ia pegar alguma coisa e voltava. Olá, voltei, Ah, voltei. tá. Oi, Aline, boa noite. Tudo bem, Maurílio? Boa Tudo, noite. tudo jóia. Boa noite, doutor Figueroa, Gutenberg. Boa noite a todos. É, deixa eu ver que horas são. Falta um minutinho. Um minutinho. Quem vai começar é você, Maurílio? É Mauro. A gente combinou que Mauro. Mauro ia começar, depois eu dou a sequência e a gente abre para discussão. Com Joia. Rafael e Felipe, não é isso? Felipe é que Isso. não entrou ainda, né? Felipe tá aí? Acho que não, não vi, não. Doutor Rocha, boa noite. Ô, Aline, boa noite. Ô, tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, amor? Vamos lá, esperando o resto da turma, né? Sim, sim. Vou dar uns minutinhos. Felipe ainda vai entrar. Nós vamos fazer uma aula de aproximadamente uns 20 minutinhos, né? Cada convidado. E os convidados debatedores vão lançar aí as perguntas, as discussões. Então, um tempinho para discutir. E também, quem quiser fazer perguntas, né? Pode fazer pelo chat. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Oi, Tudo Felipe. Boa Boa noite, noite. Felipe. Tudo bem, Felipe? bem? Boa noite, Felipe. Vamos lá, vamos começar aí, né? Vamos. Eu vou. Bom, inicialmente, é com muita satisfação que vamos iniciar nossa segunda webinar desse ano para o Norte e Nordeste. E eu queria fazer a apresentação dos nossos convidados especiais dessa noite. Primeiramente, Maurílio Toscano, é titular da Sociedade Brasileira de Coloprocto, doutor em cirurgia pela UFPE, professor de medicina da Uninasal, membro do GEDIB, proctologista do Hospital Barão de Lucena e proctologista da Redditor. Teremos também como apresentador Dr. Mauro Monteiro de Aguiar, que é preceptor da residência em ginecologia e obstetrícia no CISAM e na Universidade de Pernambuco, especializado em endoscopia ginecológica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especializado em cirurgia robótica no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. E, por fim, teremos mais dois convidados, que é Dr. Rafael Alves, mestre em Ciências da Saúde pela UFPE, chefe do setor de endoscopia ginecológica do HC-UFPE, vice-diretor científico da SOGOP, membro da Câmara Técnica de Cirurgia Robótica do CREMEP e é graduado em Medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde. E Felipe Torres, ex-presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Coloproctologia, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, coordenador da coloproctologia do Hospital Primavera, pioneiro em cirurgia robótica em Sergipe e coordenador e criador do curso de videolaparoscopia LapCoach. Pois então, vamos iniciar. Peço a todos que desliguem os microfones para podermos ouvir melhor. Vou compartilhar aqui, tá? Tá certo. Oi, Camilo. Bom, tá dando para ver bem? Tá sim, perfeito. Deixa eu só... Tudo bem. Eu combinei com o Maurílio que eu ia falar um pouco sobre indicação de cirurgia para endometriose envolvendo o intestino. Ia deixar a parte
discussão de técnica, mais para ele. E aí eu trouxe uma aula que a gente já fez para a SES, para a Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco, mas a aula era mais voltada para endometriose de uma forma geral e eu tentei afunilar ou particularizar mais para essa questão da cirurgia ou racional de indicação de cirurgia de endometriose quando ocorre o acometimento intestinal. Eu não tenho conflito de interesse, minhas vinculações são com a universidade, com a SOGOP, enfim, e me sinto super à vontade para falar do tema. E a gente começa só inicialmente falando um pouco da doença e voltando para o intestino. Endometriose é uma doença benigna. E a endometriose intestinal nada mais é do que uma apresentação clínica, um subtipo de endometriose, em que vai ocorrer invasão do tecido endometrial na parede intestinal, atingindo camada muscular própria, podendo atingir camadas mais profundas do intestino, dependendo do grau de invasão da doença. A endometriose, de forma geral, é uma patologia muito presente, cerca de 10 a 15% das mulheres terão endometriose. E quando a gente faz um recorte de subgrupos específicos, por exemplo, paciente que tem fertilidade, essa prevalência vai chegar a níveis muito altos, de 40%, paciente tem dor pélvica, a 30%. E dessas pacientes que têm endometriose, uma parcela significativa vai ter endometriose profunda. Apesar de muita discussão sobre a qualidade dessa informação na literatura, se acredita que entre 20% e 35% das pacientes com endometriose vão ter a apresentação de endometriose profunda. E quantas delas vão ter endometriose intestinal, isso é meio incerto. Mas o que se discute é que a variabilidade pode chegar até 40, 37, 40% das pacientes que têm endometriose profunda, e a maioria das vezes esse envolvimento está ali em reto ou sigmoide. Mas você pode ter envolvimento de apêndice, íleo, seco, enfim, numa proporção menor. A principal apresentação clínica dessa patologia, a despeito da invasão do intestino, o sintoma-chave ainda é dor, e dor relacionada à menstruação. Então, muitas vezes a paciente tem uma queixa principal que é de dismenorreia e de dispareunia de profundidade. Esses são os sintomas mais comuns e mais presentes, mesmo na doença que envolve o intestino. Então, para o ginecologista isso é meio que natural, mas para o cirurgião do aparelho digestivo, o colo retal, às vezes isso é algo que na anamnese geral não é tão valorizado e que deve fazer parte da anamnese na paciente que está sendo suspeitada de endometriose intestinal. Dependendo do grau de envolvimento da parede, você pode ter sintomas relacionados ao hábito intestinal e também sintomas relacionados à dor com irradiação para períneo, dor com irradiação para a região anal ou perianal. Você pode ter mudança de hábito intestinal com obstipação ou diarreia no período menstrual e, menos frequentemente, sangramento nas fezes por conta da endometriose. É mais associado a um sangramento por conta de irritação colite inflamatória do cólon do que propriamente sangramento de foco ativo de endometriose que está se exteriorizando para a luz do reto, porque é muito incomum essa doença chegar até a mucosa. É uma doença que fica mais na parede e não avança até a mucosa. Sintomas de obstrução, graças a Deus, são muito raros, mas há muitas críticas a isso em relação a como é feita a anamnese para colher a história e muitas vezes retrospectivamente falando, quando você vai conversar com a paciente e pergunta: você sente empachamento, você sente alguns sintomas específicos no período menstrual, e a gente vê que isso pode ser mais frequente do que a literatura traz. O desafio em tratar a endometriose com cirurgia é muito amplo, porque essa doença ela tem apresentações clínicas muito variáveis, e aí no cenário geral esse já se mostra um desafio de tentar identificar que paciente vai ter benefício em ir para uma abordagem cirúrgica, que paciente realmente precisaria ou não ser operada, e também essa variabilidade de apresentação torna a cirurgia muitas vezes simples ou muito complexa, a depender de
de como ela invade as estruturas. E aí a gente vai começar a falar sobre esses desafios. O primeiro recorte que eu queria que a gente discutisse é a avaliação de paciente que dá entrada em dor, com dor em emergência. Então, a paciente chegou numa emergência com dor pélvica, dor abdominal, está internada lá com dor, fez investigação, descobriu que tem endometriose, a dor não está respondendo lá na emergência e pede um parecer, tem endometriose invadindo o intestino, tem muitas vezes endometrioma também, e aí pede para um parecer ou do cirurgião digestivo ou do ginecologista, e nessa situação, às vezes, se indica prematuramente a cirurgia, e isso é o primeiro cenário que eu queria discutir. Quando você vai para a cirurgia de endometriose, muitas vezes você vai ter uma distorção da anatomia relativamente significativa e que torna a cirurgia algo desafiadora. Em particular, quando você está lidando com uma paciente jovem, que muitas vezes tem um futuro reprodutivo ainda indefinido, e quando você está nesse cenário assim de emergência, você muitas vezes não teve condição, tempo de discutir com a paciente qual a estratégia ideal para ela, do ponto de vista reprodutivo, para o futuro. E aí, se você entra na cirurgia e se depara com cenários assim, numa paciente jovem que ainda não teve filhos, você vai estar num contexto muitas vezes desafiador. E aí, o que você vai fazer? Vai tratar a doença, vai ser radical, vai resolver a dor, mas deixar a paciente sequelada. Então, no contexto de abordagem de endometriose profunda, o primeiro alerta é tentar não fazer isso na urgência. Essa discussão do que vai ser feito, a radicalidade da cirurgia, deve ser, deve ser feita em ambulatório e de preferência com a paciente sem estar em crise. No momento da crise, a paciente tem uma tendência a aceitar a radicalidade em cirurgia e muitas vezes até pedir para que você resolva aquilo para sair da situação de sofrimento e de dor. Mas depois de feita a cirurgia, num cenário de controle da dor, pode vir o arrependimento do que foi feito ou do que foi decidido. Então, essa escolha do nível de radicalidade, de como operar, onde fazer, é algo que é difícil de de se projetar ou planejar de maneira assim rápida na emergência e muitas vezes precisa de uma reflexão, de um momento mais racional sem estar na crise. E esse é um cenário em que leva a paciente muitas vezes a sair de profissional em profissional, buscando opinião e segundo opinião, porque onde ela chegar, ela escuta uma história diferente. Ó, faça dieta, faça mudança de estilo de vida, aí faça bloqueio hormonal. Não, vamos operar. Eu acho que a cirurgia tem risco, eu acho que a cirurgia não tem risco. E esse cenário é péssimo para a tomada de decisão, porque muitas vezes a paciente acaba até perdendo um pouco da credibilidade no que está sendo falado ali. Então, um dos pontos iniciais é que você precisa se comunicar muito bem com a paciente quando está fazendo o planejamento de manejo dela, principalmente se a gente está falando em cirurgia. Porque, de, de forma contrária, a chance de arrependimento da paciente depois ter frustrações com o resultado da cirurgia é grande. E aí, nesse cenário, quando a gente fala em manejo, a gente tem um contexto em que tratar endometriose já se pensa em cirurgia. E isso não é o ideal. Na prática, a cirurgia é uma maneira de tratar a endometriose, mas ela, quando bem aplicada, é excelente, mas ela pode ser um desfecho muito ruim para o perfil de paciente com endometriose se ela não foi bem planejada ou bem pensada. Na verdade, a literatura traz como primeira opção de tratamento para endometriose profunda, endometriose intestinal, o tratamento clínico. E isso não é novidade, desde a década passada que a gente tem muitos trabalhos falando nessa direção. E é interessante porque a maioria dos congressos ou dos debates, até desse webinar, é entre cirurgiões. Normalmente não envolve tanto o clínico. E aí esse autor, o Vercellini, ele traz muita lucidez para esse tipo de debate. Ele é o chefe do serviço de Milão. Eu já fui para algumas aulas dele, é muito interessante. E aí essa é uma sugestão de leitura em que ele fala sobre a guerra entre
quem trata cirurgicamente, quem trata clinicamente os sintomas de endometriose profunda, e na verdade ele traz racionalidade, em que não é uma disputa, na verdade o objetivo é comum, e existem pacientes que vão se beneficiar do tratamento cirúrgico, e existem pacientes que não vão ser candidatas a tratamento cirúrgico. E aí, o ano passado saiu uma meta-análise específica para falar de endometriose profunda e uso de dienogésico, é uma das opções de tratamento clínico, e é bem interessante o resultado, mostrando o quão significativo é o tratamento clínico em diversos desfechos que a gente busca ao tratar paciente com endometriose. Então, dismenorreia, de curto e longo prazo, dor pélvica crônica, dispareunia, disúria, disquesia, até tamanho de lesão em intestino, aparentemente com tratamento clínico, houve P significativo de redução. Então, o tratamento clínico ele é eficiente para o tratamento da endometriose profunda, mas vai ter pacientes que vão falhar esse tratamento ou não vão aceitar o tratamento, e aí sim, é esse perfil de paciente é que a gente vai trabalhar em relação à indicação da cirurgia. E aí, quando eu penso em tratar a paciente com cirurgia, eu tenho que estar entregando a ela de maneira muito objetiva um benefício. E que benefício é esse que eu estou buscando? Na maioria das vezes, eu estou preocupado em dois pontos principais na paciente jovem: é controle de dor, melhorar a fertilidade, mas eu também, principalmente nessas lesões mais profundas que envolvem intestino, é prevenir e tratar complicações, seja de deixar lesão e essa lesão complicar, seja de ir para uma cirurgia e gerar complicação, enfim. E aí, nesse cenário de dor e infertilidade, muitas vezes a gente se vê num contexto difícil, porque tratar a dor da paciente, nem sempre o que você faz para controle da dor melhora a fertilidade. E muitas vezes, para você ter um bom resultado em relação à fertilidade, você abre mão de radicalidade em alguns pontos que podem estar fazendo com que essa paciente ainda tenha dor. Às vezes, até protocolos de tratamento de infertilidade vão estimular a doença e causar crise de dor. E aí entra uma questão de priorização de objetivos, e isso tem que estar muito claro naquele momento de discutir com o paciente, comunicar bem ao paciente qual é o objetivo do que vai ser feito para ela. Então, de forma geral, quando a gente vai operar endometriose, é quando o tratamento clínico falha. Então, eu tenho uma paciente com dor e não responde. É na paciente que tem infertilidade, e aí eu botei dois asteriscos. O do tratamento clínico é para chamar a atenção do que é tratamento clínico que falhou. É porque você realmente instituiu um tratamento otimizado e não teve resposta, ou é que a paciente nunca fez um tratamento clínico realmente adequado, com fisioterapia pélvica, com acompanhamento nutricional, com suporte psicológico, com atividade física, mudança de estilo de vida, enfim, é uma gama de fatores antes de falhar, de falha de tratamento clínico. E aí eu coloco-me como um exemplo negativo nisso. A gente fez um trabalho, inclusive foi tese de mestrado de uma colega, em que a gente comparou as pacientes que a gente estava operando com imagem, e um dos dados secundários desse trabalho era quantas pacientes que estavam indo para a cirurgia tinham feito fisioterapia pélvica. E a imensa maioria não tinha. E aí, se você for fazer uma análise crítica, será se essa paciente falhou mesmo o tratamento clínico ou a gente nunca instituiu o tratamento adequado para ela? Então, é algo para ser refletido, porque a paciente que chega no consultório com dor, ela está com pressa de tirar a dor e muitas vezes ela vai para a cirurgia se você a induzir a isso sem antes realmente tentar. E em relação à infertilidade, o asterisco é relacionado àquela paciente que tem protocolo para tratamento de reprodução assistida. Então, a paciente que já se definiu um protocolo de tratamento de reprodução assistida, FIV, ela não vai ter um benefício tão claro para a fertilidade com a cirurgia de doença profunda. E aí talvez não operá-la e operar depois que ela já constitui prole, porque você vai ter mais liberdade de radicalidade. Em relação a essas situações específicas, hidronefrose, envolvimento de apêndice, obstrução ou risco iminente de obstrução intestinal, aí não há dúvida de que é um momento
oportuno de oferecer a essa paciente cirurgia para endometriose intestinal. Sempre lembrando dos riscos de complicação, que, de forma geral, os riscos de complicação na paciente com endometriose são um pouco mais presentes quando você compara a cirurgias em que não há tanta distorção da anatomia como essa doença traz. Ainda em relação a quando operar a paciente com endometriose, fica a reflexão de que a paciente chega no consultório sofrida, com dor, é como se aquele copo estivesse cheio, transbordando. E isso muitas vezes impede uma escolha racional do momento de operar. A causa da endometriose é algo que a gente desconhece ao certo. Então, independente do que você faça, seja tratamento clínico ou cirurgia, você não retira a causa da doença. Então, você não cura a endometriose. Na verdade, você cura a lesão que está lá, se você operar. Mas ela pode ter recidiva, ela pode ter doença novamente. Então, o racional da escolha de quando operar a endometriose deve levar em consideração também a linha de vida dela. Qual é o momento mais oportuno para que eu opere essa paciente de maneira eficiente? Para que eu consiga o que é chamado cirurgia de one shot. Eu vou fazer uma cirurgia eficiente e ela vai ter menos chance de ter que operar de novo em outro momento da vida. Será que eu posso esperar para operar ela quando ela decidir que quer tentar engravidar? Porque aí eu vou trazer benefício da dor e vou trazer benefício de aumento de fertilidade? Será se eu não posso esperar para operar essa paciente depois que ela já tem prole constituída e fazer uma cirurgia mais radical? Então são N nuances que levam em conta não o olhar só momentâneo da paciente, mas o olhar na linha de vida dela. E ela tem condição de opinar nisso, desde que ela esteja plenamente orientada sobre. E aí isso chama a atenção porque a gente tem visto, e eu acredito que isso é até um dado subestimado, como o número de cirurgias para endometriose, em particular no sistema privado, vem crescendo. E aí o Einstein traz um trabalho interessante que mostra que 22% das cirurgias realizadas no Einstein para endometriose são desnecessárias do ponto de vista de protocolo adequado de indicação. E aí isso é um alerta. Será que a gente está errando a mão na hora de indicar a cirurgia? Enfim. E aí vem uma outra questão. Eu tentei me policiar para não botar muito vídeo, Maurílio, porque para não entrar na sua área, mas a ideia de onde operar endometriose merece algumas falas. Então, quando você vai lidar com endometriose, você tem cenários que você precisa estar preparado para isso. E aí entra a discussão. Você tem o equipamento adequado para o nível de complexidade da cirurgia, e entra essa questão hoje muito debatida. Você precisa usar robô, não precisa usar robô, isso ajuda ou não? Você, como vai enfrentar situações difíceis, né? A lesão que realmente torna aquela pelve congelada, onde você deveria operar isso? Ou você vai operar isso em qualquer lugar? Qual é o serviço que devia estar operando isso? E aí eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes. O primeiro é de estrutura, se você está numa estrutura adequada ou não, se você tem o material adequado ou não, porque senão você vai acabar convertendo o paciente para cirurgia aberta e tendo resultados muitas vezes aquém do necessário, porque você não estava na estrutura ideal para aquela complexidade do caso. E a outra questão que eu queria comentar é sobre a equipe que você vai montar. Então, como você vai montar uma equipe para a abordagem da endometriose? Então, muitas vezes a endometriose intestinal encaminha para o cirurgião coloretal ou cirurgião intestinal, e você vai ter contextos como esse, ó, pelve totalmente congelada, você não vê nem onde está anexo, onde está ovário, onde está trompa, e essa é uma paciente que queria ter filhos e não consegue fazer FIV, porque diz que não tem recurso. E aí, olha onde estava a trompa dela. E é uma trompa, inclusive, com fímbrias boas, mas totalmente recoberta na fibrose. Então, esse olhar para a trompa, o ovário, como manejar a trompa e ovário, como preservar a fertilidade, como atuar no aparelho genital, nem sempre é algo que o cirurgião digestivo ou o cirurgião coloretal está confortável de fazer. Então, essas ressecções muitas vezes são do ginecologista. Então, a paciente tem endointestinal, não é basicamente operar a doença intestinal, é operar a doença como um todo. E muitas vezes, para isso, você precisa de um time.
de uma equipe ou de um centro em que você pode contar com outras especialidades para fazer uma cirurgia com um resultado melhor. E aí, nesse contexto, onde operar endometriose, a minha visão é num serviço que tenha ginecologia e que seja de alta complexidade e, a depender do cenário, com outras especialidades. Então, endometriose intestinal precisa ter o cirurgião coloretal, mas isso não quer dizer que não precisa ter ginecologista e muitas vezes que não precisa de outras especialidades, a depender de onde vai ter envolvimento da doença. Lembrando sempre que a via de eleição é a vídeo cirúrgica. Então, para encerrar, para não alongar demais, eu trago umas mensagens finais, que é só um resumo da apresentação. Então, eu gostaria de enfatizar a importância de tratar clinicamente. Acho que isso é subdimensionado, principalmente para o cirurgião coloretal, que ele não tem muita vivência nesse manejo. Quem trata clinicamente normalmente é o gineco. Mas lembrar que a paciente tem endometriose intestinal, ela pode ser feito um tratamento clínico e com bom resultado. Cirurgia precisa trazer benefício. Quando e como operar, isso tem que ser muito bem refletido. Não é simplesmente ter doença e botar na sala e operar. É ter doença, mas essa doença é sintomática, mexer nisso vai melhorar a paciente? Não vai. Lesões de apêndice aí sempre operar, lesões com risco de obstrução, de delgado ou muito grandes, que envolvem muita circunferência do cólon, normalmente são boas indicações de cirurgia. Sempre avaliar a estrutura e treinamento para a cirurgia, onde operar, se você tem um time adequado para isso ou não. E lembrar que a cirurgia não pode ser mais prejudicial do que a própria doença. Avaliar os riscos do que vai ser feito, principalmente quando você vai ter que abordar nódulos e que vão para paramétrico, que vai envolver a área de nervo, de inervação visceral pélvica. E sempre que possível, não operar a paciente em emergência ou no momento da crise. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Esse é o serviço lá no HC onde eu trabalho. E o convite para quem for tiver disponibilidade para ir para o Congresso Pernambucano de GO esse ano. Tá bom? Obrigado. Bom, era Maravilha, isso. maravilha, Mauro. Parabéns aí pela aula. Foi ótimo, bem elucidativa. Agora vamos passar para Maurílio, a próxima aula. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me sobrou muito pouco para falar. Acho que Mauro abordou quase tudo do que eu ia falar. Eu só vou fazer algumas complementações da fala dele, que foi bastante completa. Obrigado, Mauro. Você me poupou de trabalho. Eu vou aqui compartilhar minha tela e vocês vão me dizer que está tudo ok. Aparecendo aí? Ainda não aqui para mim. Agora sim. Agora sim. Agora. Inicialmente, né, parabenizar a iniciativa de Aline por esses encontros, né, esses webinars da nossa sociedade, agregando não só proctologistas, como outros profissionais de especialidades correlatas, e isso tem muito a enriquecer, né? Bom, muito bem. Vamos falar um pouco sobre endometriose profunda intestinal, como enfrentar. Isso eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Só para vocês se situarem, a endometriose ela é classificada em três tipos, né? A endometriose superficial, que acomete a superfície peritoneal, a endometriose ovariana, que são os endometriomas, e a endometriose profunda. E essa vai ser o assunto da nossa aula, a endometriose profunda, que penetra mais de 5 milímetros na superfície, que acomete diversos órgãos. Não vou me ater a detalhes de fisiopatologia, mas só para a gente ter a noção do problema, a fisiopatologia é extremamente complexa, ela é controversa, não existe uma teoria única. Talvez a mais aceita seja a teoria de Sampson, proposta em 1921, que seria a da menstruação retrógrada.
Então, células descamadas do endométrio refluiria pelas trompas e se implantariam na superfície peritoneal. Uma vez implantada na superfície peritoneal, seria desencadeado o processo inflamatório, né, junto com todos aqueles mecanismos, né, angiogênese, e a partir daí, o nódulo, ou a lesão, ela cresceria e penetraria na profundidade dos tecidos. Mas isso aí é uma coisa que é bastante controverso, até porque não explicaria situações como endometriose no pulmão, endometriose cerebral, né? Então, embora seja mais aceita a teoria, não explica todas as situações. Bom, quando a gente fala de endometriose intestinal, a gente está se referindo à endometriose que acomete o compartimento posterior, porque a pelve é dividida em três compartimentos: o anterior, o médio e o posterior. E no compartimento posterior, nós vamos encontrar, além do reto sigmoide, o fundo de saco de Douglas, os ligamentos útero-sacros, o fórnice vaginal e os ureteres. Então, é nessa região que o coloproctologista vai atuar. Os espaços que compõem o compartimento posterior são três: o espaço reto vaginal, como o próprio nome diz, ele está situado entre o reto e a parede vaginal; os espaços pararetais, o direito e esquerdo; e o espaço retroretal. Então, todos esses espaços eles têm que ser abordados, né, na cirurgia de endometriose, que é uma cirurgia que segue toda uma sistemática. É uma cirurgia em que a gente vai dissecando todas as estruturas, procurando identificar, obviamente que em algumas situações com muita dificuldade, como o Mauro já falou, pelvis congeladas, é uma situação extremamente difícil para identificação, mas a gente procura sempre identificar ureteres, estruturas nervosas, que a gente deve ter em mente que a paciente é uma paciente, de outra forma, saudável, né? Uma paciente rígida, e que a gente deve evitar a ocorrência, né, de sequelas funcionais. Diferentemente de um paciente oncológico, em que a gente tem que ter uma radicalidade oncológica, e a gente estaria autorizado, em algumas situações, até seccionar nervos, mas numa paciente normal, do ponto de vista de doença, em outras situações, em outros órgãos, né, seria uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, as lesões nervosas que podem sequelar a paciente. Bom, os locais mais acometidos já foi dito por Mauro, né, mas na nível de intestino, o reto sigmoide é o mais acometido, né, chega até 10% das situações, mas sempre lembrar que no início da cirurgia é importante a gente percorrer todo, pelo menos, o intestino delgado final, a parte do ilho distal, pelo menos 60 centímetros distais do ilho, juntamente com a visualização do apêndice, né, que não raro pode ser acometido, e aqui a gente tem uma imagem que demonstra um apêndice acometido nessa forma típica, né, que é o cajado, o cabo de guarda-chuva, quase patognomônica, né, de acometimento por endometriose, e, obviamente, a região do reto sigmoide deve ser bem abordada, bem avaliada. A sintomatologia, também não vou me ater, mas em algumas situações a gente não tem nenhum sintoma, né, a paciente é inteiramente assintomática. Quando o nódulo ele vai penetrando na parede abdominal e ele vai crescendo, ele pode reduzir a luz intestinal, e isso pode determinar uma redução no calibre das fezes, que também é um sintoma que pode ocorrer em decorrência do acometimento do reto sigmoide. Constipação é uma queixa relativamente
comum. Obstrução intestinal é muito raro, muito difícil, né, chegar a um ponto de obstruir. O nódulo teria que crescer mais de 50%, né, da luz, e é muito difícil chegar a esse ponto. Diarreia também pode ocorrer em decorrência da irritação inflamatória, porque os implantes peritoneais, eles determinam um processo inflamatório e isso pode também ocasionar diarreia. Disquesia, né, que é a dor ao evacuar, que é uma queixa bem comum nas pacientes, pela proximidade do nódulo, que tem endometriose, que muitas vezes acomete aquela região retrocervical, aquela região dos ligamentos úteros sacros, que estão na vizinhança do reto e, por contiguidade, pode ocasionar a disquesia durante a passagem do bolo fecal. Sangramento retal é muito raro, como o Mauro falou, uma vez que o nódulo dificilmente ele penetra na luz do intestino, né? E perfuração intestinal eu nunca vi em endometriose, embora haja relatos. O diagnóstico clínico tem os achados vão levantar suspeita, eles não comprovam, mas apenas levantam a suspeita naquelas pacientes que têm sintomas, em que você realiza o toque vaginal combinado, né, com a mobilidade reduzida do útero, a dor elucidada por essa mobilidade, essa movimentação. O toque retal é imprescindível, embora na maioria das vezes a gente não consiga tocar o nódulo, seja pela altura, seja pela pouca penetração na espessura da parede retal. Colonoscopia, raramente a gente pede, exceto naquelas pacientes que já têm uma certa idade, a partir dos 40 anos, 45 anos, ou com histórico familiar e câncer de colo e reto, ou naquelas pacientes em que haja um sangramento retal, descartado outras patologias, né, como doenças artificiais, você pode lançar mão da colonoscopia. Os exames de imagem, a gente tem dois exames que na verdade, não competem, mas talvez eles sejam bem equivalentes, né? E às vezes até complementar, que é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância nuclear magnética da pelve com protocolo para avaliação da doença endometriótica. Obviamente, esses exames de imagem vai depender do local em que você esteja atuando, vai depender da existência de radiologista com expertise na realização de um ou outro exame, tá? Mas eles são bastante equivalentes, com algumas diferenças. Por exemplo, na ressonância, a ressonância consegue visualizar melhor lesões à distância, né? Como lesões no diafragma, lesões a nível de sigmoide, desculpa, a nível de apêndice fecal, né? Coisa que a gente tem uma dificuldade maior na ultrassonografia. Mas os objetivos do exame de imagem, tanto da ressonância quanto da ultrassonografia transvaginal, é avaliar a extensão da lesão, né, em termos de diâmetros, né, o quanto ela se espalha na parede intestinal, a circunferência intestinal acometida em termos percentuais, 30, 40, 50% da circunferência acometida, a profundidade de invasão em relação à muscular própria, né, se ela está invadindo muscular própria, muscular, a parte a submucosa ou a mucosa, né? Isso é importante para a, o planejamento da cirurgia, assim como o número de lesões, né? Muitas vezes a gente tem lesões multifocais, né? Que pode acometer diversos locais do reto, sigmoide, né? A distância dessas lesões, tá? E muito importante é a distância da lesão
para o esfíncter anal, né? Então, isso deve fazer parte de um laudo estruturado de um exame de imagem bem feito para avaliação da endometriose intestinal. Isso tudo vai nortear o nosso tratamento cirúrgico. Então, aqui apenas algumas imagens, né, de ultrassonografia transvaginal, cedidas por doutora Cecília Pontes, em que desse canto aqui à esquerda, a gente vê um nódulo superficial infiltrando apenas a serosa, com preservação da muscular. Aqui no meio, a gente já tem um nódulo maior que penetra na camada muscular, determinando o espessamento, né, e hipertrofia dessa camada. E mais aqui à direita, a gente tem um nódulo que chegou a atingir a camada submucosa. Nesse caso, observa-se as ondulações, né, a interdigitação e um nódulo profundo acometendo a submucosa. A ressonância nuclear magnética também fornece os dados que a ultrassonografia fornece, e traz o benefício também de correlacionar com os órgãos pélvicos adjacentes ou à distância, como eu falei, tá? Mas falando do tratamento cirúrgico propriamente dito, né, as indicações eu não vou mais discutir, que já foi sobejamente discutido por Dr. Mauro, mas o cirurgião coloretal, na verdade, ele não é quem indica a cirurgia. A cirurgia, na maioria das vezes, já vem indicada pelo ginecologista. A gente apenas recebe a paciente com indicação para avaliação da abordagem intestinal, né? Que tipo de cirurgia deverá ser feita naquela paciente do ponto de vista da lesão intestinal. Mas sempre fazer um balanço, né, entre a cirurgia conservadora e o desejo de engravidar. Então, se a paciente ela é uma paciente que deseja gestar, então a gente deve ser mais conservador possível, né? A gente tem que ter muito cuidado na preservação dos nervos, né? De todos os órgãos, né? Mantendo a anatomia, tentando restabelecer a anatomia normal da paciente, tentando sempre ressecar de forma completa as lesões, tá? Preservando os nervos, como eu falei, é uma cirurgia anatômica em que a gente começa identificando é, todo o trajeto, né, dos nervos, o nervo hipogástrico superior, os nervos esplâncnicos, né, os nervos hipogástricos inferiores. Então, tudo isso é preciso ter o maior cuidado na preservação para não incorrer no risco de uma lesão nervosa. Embora, se você tiver uma lesão unilateral, você pode não ter muitos problemas, mas sempre que possível a gente deve preservar os nervos, né? Preservação funcional do órgão. Se a gente se preocupa em preservar o órgão quando o paciente tem uma doença maligna, aqui é muito mais importante a preservação funcional, uma vez que a gente está lidando com uma doença benigna, né? Então, a gente deve ser o mais conservador possível no sentido de preservação funcional e anatômica do órgão. Tecnicamente, a técnica deve ser a minimamente invasiva, né? Cirurgia videolaparoscópica, cirurgia robótica, que tem mostrado que essa abordagem aumenta as taxas de gestação. Bom, e agora a gente vai falar das três técnicas principais de abordagem do nódulo intestinal. A primeira delas é o shaving, que é a técnica em que se utiliza para as lesões superficiais que acometem menos de 7 milímetros de profundidade, né, se limitando à camada serosa, subserosa e não ultrapassando a muscular externa, tá? Então, na técnica do shave, é feito uma verdadeira raspagem, né, da lesão, né? Aqui a gente já tem
espaço retrovaginal dissecado, e aqui a lesão que está sendo ressecada de forma superficial através do cheiro. A gente pode utilizar diversos instrumentos de energia. Aqui, no caso, optou-se pela energia ultrassônica, mas você pode utilizar a energia monopolar ou mesmo a tesoura convencional, a tesoura fria. Tá? É feita a abração, né, com a pinça e a gente disseca o nódulo de forma que não penetra, de forma a não penetrar na luz, na parede intestinal. Muitas vezes a gente ultrapassa um pouco a muscular, né? E em algumas situações a gente pode até abrir a luz, que é o chamado cheiro agressivo, né? Que Sagat chama muito convencional chamar de cheiro agressivo. E nessa situação a gente pode fazer a sutura, a rachia. Geralmente a gente, quando não invade a luz, de boa norma, fazer o teste de borracheiro para ver se não houve uma lesão intestinal. Tá? Então, aqui é a realização do teste, certo? Mostrando a integridade da parede intestinal. Bom, a segunda técnica é a ressecção discoide. A ressecção discoide ela é indicada para nódulos maiores, tá? Mas que se limitam a 3 centímetros, embora essa não seja uma regra rígida, tá? Que possa ultrapassar a muscular externa, mas que o percentual de acometimento da circunferência seja em torno de 40% no máximo, porque os nódulos muito grandes tornaria a ressecção do discoide extremamente difícil. E nesse vídeo, a gente tem um nódulo relativamente grande, sempre realizar o shading antes de decidir pela ressecção do discoide. Então, foi feito o shading previamente, aqui foi colocado os dois, o fio passando pela parte inferior e a parte superior, introduzido o grampeador circular e feito a invaginação desse nódulo com auxílio de duas pinças laparoscópicas para dentro da abertura do grampeador. Faz-se disparo e é feita a retirada. E aqui a gente tem no canto direito a peça, né, de uma ressecção discoide. Então, a ressecção discoide ela é bem tranquila. Obviamente, depois a gente faz o teste do borracheiro para avaliar a integridade, né, da luz. E é uma técnica bem satisfatória que consegue remover todo o nódulo, né, daqueles nódulos que consigam ser abordados, né, pelo grampeador. Bom, existe a opção também de se realizar a ressecção discoide com o uso do grampeador linear, né? Aqui a gente tem uma abertura de um cheiro agressivo e a complementação, né, com grampeamento, utilizando o grampeador linear, de forma linear, né, que é aplicado na luz, na parede, certo? E é uma técnica relativamente segura, né? Uma vez que a gente não vai estreitar a luz, a gente coloca o grampeador de forma perpendicular ao maior eixo da alça intestinal. A última abordagem seria a ressecção segmentar, né, que a gente resseca um pedaço do intestino, que seria indicado naqueles nódulos cujo tamanho ultrapassa 3 centímetros, e o percentual de circunferência acometida seria de mais de 40%. Então, aqueles nódulos extremamente grandes e que não se consiga realizar uma abordagem mais conservadora. É importante frisar que os nódulos baixos, né, que acometem o reto inferior,
node que acomete o reto inferior, a gente deve evitar ao máximo as ressecções segmentares, pelo risco, né, das síndromes de ressecção anterior de reto. Aqui a gente está fazendo a abordagem do espaço do septo reto vaginal. Tá? Esse foi um vídeo que a gente publicou na Disease Body Reto. Eu e Mauro, a gente realizou uma cirurgia numa paciente que tinha uma lesão de reto médio. Tá? A gente fez também uma esterectomia. O paciente aqui, como vocês observam, a vagina aberta, aqui é a colocação do grampeador de 60, abaixo da lesão, e a exteriorização da peça cirúrgica, né, pela abertura da vagina, onde vocês podem observar aqui, exteriorizado com a lesão, e aqui a complementação da ressecção, né, já com o colo exteriorizado. Lembrar que essa ressecção é econômica, é diferente da ressecção oncológica. A gente não necessita fazer a linfadenectomia, a sutura em bolsa para a colocação da algiva. O grampeador utilizado, normalmente a gente utiliza um grampeador número 29, 28, dependendo dos fabricantes, e a confecção da anastomose. Muito bem. Essa abordagem, assim como as demais, pode ser feita também por via robótica, né? Embora os resultados sejam muito semelhantes, tanto da abordagem laparoscópica quanto robótica, é apenas um recurso a mais que facilita, né, de certa forma, para o cirurgião a dissecção, e eu vejo um ganho muito bom na sutura intracorpórea, né? Quando a gente realiza um cheiro agressivo, e a gente vai realizar a sutura, pelo robô há uma facilitação muito grande. E como mensagens finais, eu queria salientar que a escolha da técnica cirúrgica, né, na abordagem da endometriose do reto sigmoide deve ser amplamente discutida com a paciente, né, deve ser colocado todas as opções, né, e as potenciais complicações decorrentes da cirurgia. E a cirurgia não depende apenas do estadiamento pré-operatório, né, mas também das expectativas da paciente. Então, se é uma paciente que tem desejo de gestar, a gente deve ser mais conservador com essa paciente, tá? Isso também deve ser levado em conta as taxas de recorrência, né? E que está muito relacionado com a experiência do cirurgião, por isso que a endometriose deve ser abordada por uma equipe multidisciplinar, num serviço que tenha um número de cirurgias razoáveis, né, ao longo do ano. E a cirurgia, como eu falei, deve ser a mais conservadora possível, realizada por uma equipe que tenha uma abordagem multidisciplinar. É isso. Obrigado pela atenção. Estamos abertos aí para discussão. Acho que sobrou alguns minutos, né, Aline? Sim, Desculpe se sim. eu me estendi. Não, foi excelente, Maurílio. Muito boa a sua aula. Acho que vou parar aqui de compartilhar, né? Deixa eu ver. Sim. Interromper compartilhamento. Ok. Eu gostaria de saber se Felipe e Rafael poderiam contribuir um pouco, fazer alguns comentários em relação às aulas. Como é que é a experiência de vocês na abordagem dessas pacientes com endometriose? Com certeza. Primeiramente, muito obrigado ao mestre Mauro, ao mestre Maurílio, que nos deram essas duas aulas maravilhosas. É sempre muito bom
estar com vocês e compartilhar um pouquinho do conhecimento que vocês têm. Vou fazer aqui alguns pequenos acréscimos. Eu sempre gosto de falar que eu tenho uma fixação pelo nervo hipogástrico. Maurílio, que de vez em quando a gente acaba operando junto, sabe que eu estou sempre correndo atrás do hipogástrico. Então, vamos vê-lo para que a gente não possa seccioná-lo. E só fazendo um acréscimo em relação a isso, a questão é que a gente nunca sabe qual vai ser o nervo dominante. Às vezes você tem uma paciente que é 50% de um lado e 50% do outro. Então, se você cortar, seccionar completamente o direito, ela vai ter o esquerdo. Não tem problema. Só que a gente nunca sabe. Às vezes a paciente, isso aí é informação que a gente tem baseado em dado científico. Quem publica muito sobre isso é o Nucélio e todo o pessoal da neuropelviologia. E às vezes você tem um lado que é zero. O nervo hipogástrico está lá, mas ele não funciona, basicamente. Então, se você seccionar o lado dominante, muitas vezes você vai ter um dano permanente. Então, era um adendo que eu queria fazer e provocar, como eu sempre gosto de ficar correndo atrás de coisa nova, provocar Maurílio aqui, já que a gente está na coloprocto, vou atacar ele diretamente e perguntar, Maurílio, o que é que você acha da indocianina para a gente avaliar a qualidade da anastomose? Você acha que é válido? Você acha que, ok, é só mais uma coisa? O que é que você acha sobre isso? A gente já usou junto, né? Me conta aí o que é que você acha. Isso. Você sabe muito bem, Rafael, que nas cirurgias que a gente começou a utilizar a indocianina, eu me tornei um entusiasta do uso da indocianina. Até então, eu achava que era uma coisa dispensável e que ia apenas trazer um custo a mais para o paciente. Mas isso não é a minha opinião, obviamente, mas isso é baseado em evidências e os trabalhos têm mostrado que o uso da indocianina na avaliação da anastomose, né, intestinal, ela tem diminuído, sim, as taxas de deiscência anastomótica. Atualmente, a gente tem 4 formas de avaliar a anastomose intestinal. A primeira, que é através da manobra do borracheiro, né? A segunda forma de se avaliar a anastomose intestinal é através da utilização de um endoscópio, um reto-sigmoidoscópio, em que a gente visualiza diretamente, né, a linha de grampo, tá? A terceira forma seria a perfusão, que a gente visualiza, né? E na própria, eu gosto sempre quando faço a secção, né, da peça cirúrgica, eu gosto de que a anastomose sangre, e tenha aquela anastomose sangrante. Isso não me preocupa, pelo contrário, isso me deixa mais tranquilo. E a última forma, que é a mais moderna, que tem sido usado, é exatamente o verde de indocianina, né, que vai nos dar uma visão bastante objetiva, né, do fluxo sanguíneo que está chegando ali naquela área da anastomose, tá? Então, eu acho que a indocianina, ela veio agregar uma segurança na avaliação da integridade da anastomose. Evidentemente que a gente não tem disponível para todos os casos, né, em todos os locais, mas sempre que a gente puder utilizar, eu acho que a gente deve utilizar a indocianina. Maravilha. E só para não deixar o mestre Mauro passar em branco também, vou provocar aqui ele um pouquinho sobre relação da infertilidade. Quando você pensa, a gente tem visto alguns estudos científicos falando sobre que talvez seja interessante operar de endometriose e a retirada das lesões de endometriose traga um ambiente menos inflamatório
e que até a FIV, no caso a coleta de ovos, e aí opera paciente, e depois de operar paciente a gente fazer essa transferência de embrião, que os resultados podem ser melhores nesse sentido. Claro que a gente não tem informação tão robusta disso ainda, tem estudos iniciais, mas o que é que você acha disso, Mauro? Operar antes ou depois? Valeu, rapaz. Pode me deixar em branco, rapaz. Não tem problema não. Acho até bom. Mas, bom, para falar de infertilidade, a gente entra numa área que é mais do gineco mesmo, e eu diria hoje que é mais do especialista em reprodução. Na prática, o que a gente tem de consenso em guidelines, ESRI, sociedades de reprodução, é que a cirurgia em si ainda não provou que melhora o resultado de FIV. O que a gente tem são trabalhos com um número muito limitado de pacientes e até um pouco enviesados, que são publicados por cirurgiões. E aí o pessoal da FIV depois, logo em seguida, lança um trabalho deles e derruba o do cirurgião. E na prática, isso é uma zona cinzenta de conhecimento. E aí, o que é que tem sido feito de forma geral? A gente deixa essa decisão muito mais na mão do médico de reprodução do que do cirurgião. Eu acho que isso não é uma indicação que a gente no consultório deve dar, mas sim o colega de reprodução. E talvez isso tenha espaço para as pacientes com falha de FIV. Então, o paciente fez fertilização, falhou, fez fertilização, falhou. Normalmente utilizam duas falhas para trazer essa indicação. Mas mesmo nessa paciente, você tem que lembrar que a cirurgia de endometriose não é isenta de complicação. Então, quando você vai para uma paciente que vai fazer uma FIV, está com o embriãozinho pronto para transferir e você opera, se essa paciente complicar, você muitas vezes deu um resultado para ela questionável. E isso não está nos trabalhos. Então, se você pegar uma paciente que fizer uma cirurgia se preparando para uma FIV e ela vazar uma anastomose, ela fizer uma fístula retovaginal, ela fizer alguma complicação que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, você pode estar trazendo um insucesso também da parte reprodutiva, porque ela vai primeiro corrigir a complicação para depois ir para o tratamento. Então, eu não me sinto seguro em eu indicar, eu espero o médico de reprodução indicar, e eu sempre alerto a paciente sobre isso. De que, ó, pode ser que você tenha um ganho, esse ganho é uma zona cinzenta, a gente não tem ainda respaldo da literatura para falar sobre isso com segurança para você, mas é um caminho possível, você quer tentar, a paciente que teve falha de FIV, ela está no desespero, muitas vezes ela topa, mas alerta essa questão de, ó, e se complicar, você vai ter que tratar a complicação e isso pode acontecer. E aí, se a paciente está consciente e aceita esses termos, acho que talvez a cirurgia ajude. A minha impressão é que eu acho que melhora a taxa de FIV, mas o casamento me ensinou que a minha impressão vale pouco. A gente tem que publicar mais. É, Eu concordo contigo, O só para nível, deixar minha opinião. por aí, teu nível de evidência é muito baixo, né? Comparando com a da esposa. por aí. Rafael deu as palavras dele. Será que Felipe quer falar alguma coisa sobre a experiência dele? Como é que comentar alguns tópicos sobre a aula, Vamos lá, questionar algumas coisas? vamos lá, Aline. Eu estava deixando o pessoal se manifestar aí. Rafael se manifestou antes, eu também agradecer a todo mundo pelo convite, né? A Aline principalmente, e a vocês todos que estão aí assistindo. Aulas brilhantes, tá? Eu acho que, primeiro, a calma de Mauro, não conhecia o Dr. Mauro, mas a calma dele apresentando a aula mostra os anos de experiência que a endometriose traz e deixa a gente mais humilde e mais cuidadoso nas indicações, né? Quando a gente começa a mexer com endometriose, eu comecei há 10 anos hoje a mexer com endometriose, finalizando a residência, a gente fica mais afoito, achando que a cirurgia vai resolver tudo, e na verdade é isso que a gente se depara, né? Então, assim, a gente tem que ter mais calma, tem que indicar melhor, né? Porque indicando melhor a gente vai individualizar melhor a conduta e os pacientes vão ter melhores resultados. E uma coisa que eu só queria comentar, né, do passo a passo
desde da fisiopatologia até a tratamento, é que assim, uma coisa que a gente vê, ele comentou muito, a paciente tem dor de queixa, geralmente é a principal queixa da paciente. Mas algumas vezes não é só a dor pélvica simples, muitas vezes a dor da paciente é de assoalho pélvico e ela não tem relação direta com a endometriose. Não é o foco da endometriose causando aquela dor, e mais uma tensão de assoalho pélvico. Então, uma coisa que eu acho que é importante, eu aprendi isso na prática, com alguns casos, que a gente sempre tenta fazer uma avaliação de assoalho pélvico antes, né, com manometria no retal, e também uma avaliação da fisioterapeuta pélvica pré-operatória, como obrigatório isso. Óbvio, tem paciente que não tem condição, às vezes não consegue ter acesso a isso, mas sempre que possível é interessante, porque já teve alguns casos que o paciente permanece com algum grau de dor pós-operatória e assim, cirurgicamente foi retirado os focos, a paciente está bem, está livre de doença. Os exames pós-operatórios mostram uma boa avaliação em relação à endometriose, à limpeza dos focos, mas a paciente permanece com dor. Isso, ela só vai melhorar, às vezes, com um tratamento fisioterapêutico, com a boa fisioterapeuta pélvica. Então, eu queria só mencionar isso aí. Algum comentário também sobre o desafio da cirurgia, e aí eu acho que, para começo de conversa, eu concordo com tudo que foi falado, eu não acredito no tratamento da endometriose sem uma equipe multidisciplinar, e eu sempre reforço isso para o paciente, né? Eu sou coloprocto, então quem é o dono do paciente é o ginecologista, a gente não pode esquecer disso. Eu acho que tem uma crescente onda de equipes se envolvendo com endometriose, isso é interessante, mas a gente não pode esquecer que o papel do ginecologista como chefe dessa equipe, como comandante, muitas vezes na decisão, né, da indicação cirúrgica e até do intraoperatório, de quando preservar uma trompa, quando fazer uma oforoplastia, ou quando ovários não podem ser preservados e tem que fazer uma forectomia, eu acho indispensável. Então, eu comento isso com os pacientes. É importantíssimo essa multidisciplinaridade. E o grande desafio da cirurgia é justamente a gente ter essa gangorra entre retirar o máximo possível de doenças, de preferência one-shot surgery, né? A primeira cirurgia é sempre a mais interessante para a paciente se livrar dos focos, mas que eu preserve a funcionalidade, né? Eu não deixe ela pior depois da cirurgia. Então, a gente tem, foi falado muito bem aqui, então a gente sempre debate, você quer gestar, qual a idade da paciente, ela está em fase fértil, ela está próximo da menopausa, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Partindo para a parte técnica, digamos assim, o que eu queria comentar aqui é que a gente está aqui no ambiente acadêmico, com muitos, às vezes, residentes, muitos chefes de serviço, é que uma coisa que eu acho que a endometriose trouxe para a coloproctologia é que a gente precisa, assim, eu me tornei um cirurgião melhor na coloprocto depois que eu comecei a fazer endometriose. A gente aprendeu muito com o gineco de alguns espaços que a gente não tem tanto hábito de dissecar, né, como os espaços laterais ao ureter, o espaço de lático, enfim. E a própria destreza de manipular essa pelve, inclusive com o treinamento em endossuturas, com suturas mais difíceis, às vezes uma sobressutura numa linha de grampeamento no discoide, que houve um sangramento, então torna o cirurgião coloretal o melhor cirurgião. Então aqui eu acho que é importante falar isso, para a gente lembrar que é importante o envolvimento do coloproctologista cada vez mais nessa área, porque não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia que demanda muito treinamento, né? Não dá para se aventurar achando que dá para fazer qualquer cirurgia de endometriose sem um treinamento adequado. Não, a gente não sai normalmente das residências de coloprocto com treinamento nisso, então é importante buscar um treinamento na área de endometriose também, para enriquecer. E por último, só dizer que eu acho que dentro da cirurgia de endometriose intestinal, acho que o Maurílio deve concordar com isso também, a gente, quando começa a operar a endometriose, a gente tende a ser um pouco mais agressivo em ressecar mais. Então, o meu número de ressecções segmentares era muito maior quando a gente começou a operar. Mas hoje, cada vez eu tenho feito mais shaving, mais ressecções discoides, né? A gente tem feito esse shaving agressivo, né? E com a plataforma robótica isso favorece, sim, acho que preservar mais reto, cada vez mais. Então, isso também diminui a taxa de complicação e aumenta o sucesso em termos de funcionalidade da paciente. Então, sempre que possível, eu tento fazer ressecção discoide. Eu tenho um número hoje maior de ressecções discoide e shave do que segmentar. Então, segmentar hoje é uma exceção do que eu faço.
E se for fazer ressecção segmentar, que a gente faça uma ressecção oncológica, ou seja, a gente preserva a retal, preserva o feixe vasculo-nervoso, justamente para não ter uma perda de funcionalidade e ser o mais econômico, o mais restrito à lesão possível, né? Então, eu acho que o tempo está avançado, eu só queria fazer esses comentários mesmo, Aline, e agradecer a aula de Maurílio também, foi brilhante, Maurílio revisou tudo aí, e a de Mauro também, tá certo? Muito legal suas considerações, Felipe. Parabéns. Obrigado. No chat eu vi uma pergunta do Dr. Euler. Tudo bem? Boa noite, Dr. Euler. E muitos parabéns pela aula. E ele pediu para comentar sobre a fístula retovaginal, que é terrível. Quem poderá comentar? Boa noite, Euler. Realmente é uma situação catastrófica, né? Uma fístula retrovaginal numa paciente que entrou, de certa forma, com dor ou com apenas infertilidade e que você ocasionou uma fístula retrovaginal, que é uma coisa que impacta sobremaneira a qualidade de vida, né, da paciente. Felizmente, eu nunca me deparei com uma situação dessa, né? A literatura diz que a ocorrência dessa complicação é em torno de 1 a 2%, tá? Graças a Deus ainda não me ocorreu, mas em algumas situações aí você tem que realmente desviar o trânsito, tá? E fazer uma abordagem, tipo um flap, um retalho, né? Um desvio de trânsito, tá? Quando a fístula é muito pequena, às vezes a gente consegue manejar de uma forma mais conservadora, apenas desviando o trânsito e aguardando um pouco, mas que na maioria das vezes não resolve, né? A gente tem que fazer uma abordagem da fístula. Então, realmente, eu acho que é uma situação em que é um problema grande, né? É uma bomba que explodiu na nossa mão e que a resolução não é fácil. Não sei se Mauro tem alguma vivência, se deparou com alguma situação dessa. Eu não tenho caso de fístula em endo isoladamente, eu tenho caso de fístula em endo por malformação genital. Então, um paciente que nasceu sem vagina e foi tratar como ímen perfurado e na verdade não era, e entrou para o reto. E aí foi necessário fazer desvio de trânsito, foi necessário uma equipe multidisciplinar, rodar um retalho, entrou cirurgia plástica para rodar o retalho até de pele para dentro da vagina, corrigiu, mas realmente é trabalhoso. E essa questão de fístula eu acho que está associado a alguns critérios também, que na endometriose não é tão comum, porque você não precisa desvascularizar tanto o reto, você na verdade é mais econômico, então você não tira tanto o mesorreto, não deixa a alça tão desvascularizada, e de preferência, se você vai fazer uma esterectomia junto com a retossigmoidectomia, ter alguns cuidados para não deixar linha de sutura próxima da linha de grampeamento, e se for o caso até interpor aí um flap de aumento ou alguma coisa, mas também não é algo que eu tenho visto com frequência, mas faz parte, é estatístico, vai acontecer com quem for lidar com isso, e a paciente tem que estar ciente disso. É basicamente um contexto que, se não chegou, vai chegar para nós. É questão de tempo, é questão de casuística. Então, paciência, é estar preparado e, quando acontecer, resolver, tentar resolver. Basicamente, essa é a ideia. Muito bem. Então, eu acho que a gente pode encerrar essa webinar. Eu quero agradecer a todos, os convidados, os palestrantes, debatedores, a todos que vieram aqui também assistir. É tão bom estarmos reunidos aqui. E eu aguardo vocês na próxima webinar, que acontecerá na segunda quinta de setembro.
Então, uma boa noite para todos. Muito obrigada mais Doutora uma Aline, vez. Oi, Cícero. boa noite. Só antes de você encerrar um detalhe aqui, parabenizar aí a você pela organização, como nosso atual presidente, doutor Maurílio e Mauro e Filipão pelas aulas, parabéns. Registrar aqui também a presença online do doutor Fares. Doutor Fares é lá da Santa Casa de Porto Alegre, inclusive está no Líbano e fez questão de estar presente aí online em silêncio. Então, muito Poxa, que bacana esse bom. debate entre amigos. E eu ia levantar um último ponto rápido, Aline, antes de você encerrar. Um deles é o duplo discoide, se na percepção dos colegas ele ainda cabe, tem seu lugar, ou se aquele discoide não lhe deixou satisfeito, realmente é para partir para um segmento. E a segunda coisa que eu ia perguntar era sobre endometriose de apêndice. A gente teve 2 casos aqui, acabaram os 2 em apendicectomia, mas se a conduta unânime é apendicectomia, ou se pode ser tentar algo do tipo um shaving de apêndice dentro da experiência deles. Desculpe delongar mais um pouquinho, mais uma vez parabéns e tentando, de forma breve, ajudar a agregar no debate também. Claro, Cícero. Fique à É, vontade. obrigado, Cícero. Parabéns também aí pelo trabalho que você está desempenhando aí, né, no Sertão, né? Você é um grande cirurgião, representando bem nossa regional. Bom, em relação ao duplo discoide, Cícero, eu não tenho experiência, assim, eu não vejo com bons olhos, sabe? Eu acho que, de certa forma, distorce muito a anatomia do reto, do sigmoide, e deixando, de alguma forma, muito angulado. Eu não me sinto confortável. Então, quando o nódulo é muito grande, primeiro eu faço o shave ao máximo que der, né? E aplico o grampeador. Mas mesmo assim, eu perceber que não foi suficiente, que o grampeador disparou em cima de tecido de endometriose, e que muitas vezes nem consegue grampear adequadamente, às vezes você tem uma linha de sutura meio que aberta ali, né, com falha, né, do grampeamento. Eu prefiro muito mais fazer, eu me sinto mais confortável fazer uma ressecção segmentar econômica, tá? Quanto à sua segunda pergunta, acometimento de apêndice sempre deve ser feito apendicectomia, porque é uma cirurgia pouco mórbida, né? E que você deixando o apêndice, você não vai ter muito ganho, né? Embora haja discussão que o apêndice tem a função imunológica, né? E tem. Mas é muito mais arriscado você fazer um shaving do apêndice e esse shaving complicar, tá? Então, sempre que o apêndice está acometido, eu faço a apendicectomia. Não sei se Mauro concorda, qual a opinião dele. Mas eu deixo isso para o cirurgião coloretal definir, mas de forma geral. O duplo discoide, ele sempre foi polêmico, desde que foi lançado no Rio com o pessoal lá do CRISP, ele sempre gerou polêmica, assim como a ressecção linear, né, do pessoal da Santa Casa, ele sempre teve, olha, vai gerar estenose e tal, vai mudar muito o ângulo da parede anterior com a posterior do reto e tal, isso vai trazer repercussão funcional futura, e isso sempre foi muito discutido. Eu acho que essa polêmica não vai ter fim, porque quem gosta do duplo discoide vai defender, quem não gosta muito vai ser sempre reticente, é difícil mudar. Eu acho que talvez o espaço do duplo discoide esteja para aquelas lesões muito baixas. Então, ó, eu tô com uma lesão muito baixa, que eu sei que uma ressecção segmentar vai denervar, por anatomia mesmo. Se você fizer uma ressecção segmentar muito baixa, vai denervar, vai ter um contexto de pós-operatório mais difícil, aí talvez tentar abrir um pouco a margem para tentar um duplo discoide, o que nem sempre também é fácil de fazer. Em lesão baixa, toda a técnica vai ser difícil, mas aí talvez tenha um espaço maior. Mas eu acho que isso é uma decisão muito mais do cirurgião coloretal mesmo. Até porque qualquer técnica que seja usada, independente de qual seja, a questão não é tanto o sucesso, é quando complicar. Então, quando complicar, você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, por que eu fiz de tal ou qual maneira? Então, se você não está confortável em fazer em endometriose, não faça. Eu acho que é basicamente isso. Se você está confortável, se você acha que aquela técnica, porque a lesão está baixa, enfim,
poderia trazer benefícios, você se sente confiante de que isso é bom para o paciente, tudo bem. Mas se não está confortável, não faça, porque a questão quando dá certo sempre é maravilha, mas quando dá errado, aí vem N questionamentos, e se você fez algo que você não estava confortável, depois quem vai ter que lidar com isso quando deitar no travesseiro à noite é você. E o pós-operatório, as complicações, quem vai lidar é a equipe, não vai ser outra equipe, é a gente que vai absorver isso. Mas tem gente com experiência muito grande, o pessoal do Curitiba tem avançado muito, o pessoal do Condo também faz muito duplo discoide, e normalmente eles tentam trazer essa racionalidade de lesão muito baixa, você fazer um duplo grampeamento em vez de uma segmentar, talvez trouxesse benefício. Mas eu acho que é uma discussão que está longe de ter fim. Ô, Aline, se eu puder falar, só comentar disso, é porque eu faço, até para acrescentar o que Mauro e Maurílio falaram, eu faço duplo discoide algumas vezes, tá? Não, eu não sou contra o duplo discoide, então só para enriquecer essa discussão, tenho bons resultados funcionais, há essa discussão sobre a angulação, mas nunca tive problemas de aumentar tenesmo, eu faço colonoscopia, então eu reavanço sempre com eu não vejo um prejuízo anatômico, isso falando de anatomia, né? E funcionalmente eu também não vejo isso ocorrer. Então acho que é uma opção para a gente ter como uma opção, na carta na manga, né? A discussão que eu penso é assim, as complicações que eu tive de decência de anastomose, elas nunca foram com ressecção discoide, nem dupla discoide. Todas elas foram com ressecção segmentar, embora seja baixo, né? Felizmente na endometriose a gente tem menos complicação. Então, assim, eu prefiro, não sei exatamente o porquê, talvez por menos desvascularização, mas eu prefiro tentar um duplo discoide, óbvio, quando a lesão é limítrofe ali, 3,5 centímetros, então assim, ela não cabe no grampeador, então você grampeia meio que na borda, você acaba tirando essa linha de grampo um pouquinho mais com duplo discoide. Então, assim, eu vejo como uma boa opção, só para mencionar isso, para enriquecer. Muito bem, eu abro para mais alguém. Mais alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Então, já que abriram, não é só para jogar mais lenha na fogueira, mas assim, não é para a gente necessariamente discutir sobre. Mas, por exemplo, o Malzone, lá na Itália, ele faz bastante também sem exteriorizar o reto, né? Então ele faz tudo dentro do abdômen. Ele faz o grampeamento linear, quando vai fazer a segmentar, tá? Faz o grampeamento linear um pouquinho mais caudal, o grampeamento linear um pouquinho mais vai fazer a segmentar normal, só que ele abre a linha de estrutura do grampeador para colocar a ogiva através do reto e retirar aquele reto que vai sair pelo orifício natural. E ele tem um resultado maravilhoso. Então, como o Mauro falou, sempre vai ter alternâncias de técnicas e tem lugares que vão defender esse tipo de técnica. Há quem diga, mas a gente está abrindo reto e deixando o que está dentro do reto cair dentro da cavidade. Ele tem resultado maravilhoso. Então, a gente fica aqui meio que avaliando o que é que a gente vai querer escolher e o que é que a gente não vai querer escolher fazer. Né? É um detalhe importante, Rafael, que essa paciente ela deve ter um preparo intestinal perfeito, né? Você não pode dar a chance de ter uma contaminação, um abscesso pélvico por um mau preparo. Então é fundamental, primeiro, um bom preparo intestinal, né? Para você poder utilizar a técnica de uma forma mais segura, né? Mais tranquila. Sim. Bem, então eu vou encerrar novamente essa webinar. Quero novamente agradecer a todo mundo. Uma boa noite e até setembro. Boa Boa noite, noite. Mauro. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada a todos.